Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do programa de Six Sigma dentro das organizações. Quais são os belts e mais ainda, quais são os diferenciais de cada um desses belts? Por que ter um profissional Yellow? Por que ter um profissional White? Por que ter um profissional Master Black Belt ao seu lado quando você for desenvolver um projeto de melhoria contínua? Bacana? Começando então, White Belt. White Belt seria a primeira faixa dentro do Lean Six Sigma. E quais são as competências desses profissionais? Primeiro, o White Belt ele tem uma certa compreensão das ferramentas do Lean Manufacturing, porque aqui no nosso treinamento, aqui na CAI Treinamentos na Realidade, a gente aborda o Six Sigma alinhado às métricas do Lean Manufacturing. Então é óbvio, no treinamento White Belt, nós damos os conceitos primordiais sobre Lean. Então quando há uma mudança organizacional, uma mudança cultural na empresa em prol da melhoria contínua, para os projetos de melhoria contínua, esse profissional White Belt tem a capacidade de compreender essas mudanças observando o Lean. Não só o Lean Manufacturing, ele também observa e tem compreensão das ferramentas do Six Sigma. Você percebe uma mudança cultural dentro desse profissional. Bacana? Então, o White Belt nada mais é do que um treinamento para abrir a mente do profissional, saber o que é a metodologia Six Sigma, como e quais são os ganhos possíveis de serem conquistados utilizando esse tipo de projeto, certo? Quando vocês forem colocar em prática, por exemplo, projetos Green ou projeto Black Belts, vocês vão depender de profissionais Yellow e White Belts para fazer a manutenção dos ganhos que serão conquistados. Vocês vão ver o porquê já já. Bacana? Então o White Belt é um profissional, olhem em destaque aí para vocês, que possui um alto entendimento, um entendimento necessário para que a gente consiga aplicar e dar a base, construir o alicerce da metodologia Six Sigma. Já o Yellow Belt, pessoal, o Yellow Belt é uma faixa um pouquinho mais avançada que possui competências como, por exemplo, auxiliar na busca por projetos. Por ele ter um conhecimento um pouquinho mais avançado dentro do Six Sigma e também entender quais são os possíveis projetos que podem ser desenvolvidos, as possíveis ferramentas que podem ser aplicadas, ele nos auxilia na busca por projetos. Também atua na aquisição de dados. E aqui vem um ponto de extrema importância. Um profissional Green ou um profissional Black Belt não tem o tempo necessário, não vai conseguir desprender o tempo necessário para fazer a aquisição de dados, certo? É um trabalho extenso, dependendo da amostragem, você vai ter que fazer, por exemplo, se a sua empresa trabalha em 3 turnos, vai ter que fazer a coleta de dados em 3 turnos, se essa é a característica que você gostaria de analisar, né? Se o processo ocorre nesses 3 turnos, como por exemplo uma fabricação, e ele vai te auxiliar nessa aquisição, então, porque ele tem a capacidade de garantir a confiabilidade do nosso banco de dados. Bacana? É claro que são os profissionais Green e profissionais Black Belts que vão fazer essas análises de profissionais que têm a capacidade ou não, mas um treinamento e Yellow Belt vai tornar esse profissional ainda mais capaz. Vai entregar nas mãos dele ferramentas de extrema importância para que ele consiga desenvolver. E o Yellow Belt também é um pré-requisito para participar de um projeto. Por quê? Porque a gente já começa a apresentar também conceitos um pouquinho mais aprofundados do que para um profissional White. O White Belt, então, tem compreensão, ferramentas básicas, tem como compreender ferramentas básicas, entender essa mudança cultural e entender o que está mudando, por que está mudando a empresa como um todo. O Yellow Belt já entende, sabe atuar na aquisição de dados, consegue buscar mais informações e também vai ter a capacidade de participar de um projeto. Projeto como um todo? Não, momentos específicos. Vocês vão ver esses conceitos já nessa mesma aula. Momentos específicos. Aquisições de dados, manutenção das melhorias conquistadas e assim sucessivamente. Bacana? Nós costumamos dizer que o Yellow Belt é a massa pensante dentro do projeto, que sempre vai nos reportar se algo de errado acontecer. Bom, avançando um pouquinho mais na escala de faixas,
O Green Belt é um profissional que possui competência em ferramentas estatísticas, porque nós vamos abordar aqui nas aulas de Green Belt ferramentas estatísticas avançadas para que você possa desenvolver projetos na prática, possa comprovar seus ganhos com base em dados, Measurement System Analysis, índice kappa, regressão linear simples e múltipla, teste Q quadrado, análise de experimentos, algumas dessas ferramentas abordadas em aulas de Green Belt e outras delas também no treinamento de Black Belt. Mas ainda assim, vocês são extremamente capazes de pôr em prática essas ferramentas estatísticas no seu dia a dia profissional, de modo que isso lhe retorne um ganho extremamente grande nos projetos de melhoria contínua. Nós vamos fazer isso em exercícios. Se vocês precisarem de ajuda, de mentoria, podem postar abaixo de cada videoaula em específico, cada ferramenta. Carlos, preciso de mais um tutorial. Carlos, dá um outro exemplo da área de serviço, da área de manufatura. Eu quero mais um exemplo diferente. Não tem problema nenhum. A gente tem uma alta demanda, mas a gente vai conseguir te responder e entregar exatamente o que você precisa. Bacana, pessoal? É também um profissional capacitado na coordenação de projetos, ou seja, ao desenvolver um projeto de melhoria contínua, o Green Belt não precisa parar por aí. Ele pode ter múltiplos projetos e fazer a coordenação de vários projetos Green Belts ao mesmo tempo. Bacana? Vamos mostrar para vocês quais são os pontos importantes para que você consiga fazer essa coordenação de projetos com sucesso. E ele tem 25% de dedicação do seu tempo para a metodologia. Pausa para um comentário, tá, pessoal? Dificilmente uma organização vai liberar para você 25% do seu tempo, ou seja, um dia e pouco aí, para que você se dedique única e exclusivamente a projetos de Lean Six Sigma. Em diversos casos, pessoais, das empresas que nós mostramos anteriormente para vocês, profissionais trabalham em horas alternativas para conseguir pôr em prática. Isso é uma prática comum na realidade. Bacana? Então percebam, claro, se a empresa adotar o Six Sigma como um todo, na organização, estruturar treinamentos atrás de treinamentos, formação de Green, Black, Master e Yellow Belts, claro que vocês vão ter esse tempo para dedicação, mas isso é raro de acontecer. Bacana? Então não se iludam com esse 25% de dedicação, isso é o que pede a metodologia para que os projetos saiam do papel com sucesso, mas vocês vão conseguir dar andamento, dar continuidade nos projetos de melhoria contínua sem esse tempo exclusivo. E existe um profissional Green Belt a cada 25 profissionais dentro da empresa. É claro que esse valor é bastante aproximado, tá, pessoal? Pode ser 1 para 100, pode ser 1 para 200, 1 para 1000, dependendo do porte, do segmento da empresa e como essa empresa vem implementando o Lean Six Sigma. O Black Belt, então, é um profissional que possui dedicação integral, capacitação em Design for Lean Six Sigma e o que seria Design for Lean Six Sigma, DFLSS. Nós vamos abordar esse conceito amplamente dentro do treinamento nas aulas de Black Belt, mas por hora pense no seguinte: o Six Sigma vai melhorar processos já existentes, ou seja, você tem um processo organizacional, você vai executar um projeto de melhoria para que consiga dar redução de variabilidade, redução de custos e aumento de produtividade. Beleza? O Design for Lean Six Sigma vai projetar algo do zero, ou seja, nós vamos construir um novo processo, lançar um novo produto, lançar uma nova mercadoria para o seu consumidor final e aí sim nós podemos utilizar essa metodologia, esse roadmap para que a gente possa projetar esse produto, essa prestação de serviço com o menor risco possível de falha. Bacana? Então são duas abordagens diferentes. O que vocês precisam guardar? Six Sigma para processos já existentes, Design for Lean Six Sigma para lançamento de novos processos, desenvolvimento de novos produtos. Liderança de projetos. Então também, profissionais Black Belts possuem capacidades para liderança de projetos e em gerenciamento. E existe um profissional Black Belt para cada 100. Novamente aqui uma outra estimativa, legal? Podem ser mais, podem ser menos, dependendo da empresa e como ela adota o Lean Six Sigma. Um outro comentário importante que eu não falei anteriormente, nos primeiros pontos de Black Belt: dedicação integral,
Novamente, dificilmente uma empresa vai te dar todo o aval para que você trabalhe única e exclusivamente com trabalhos, com projetos de Lean Six Sigma. Claro, se você trabalha no departamento de melhoria de processos, por exemplo, o seu trabalho é a melhoria contínua. Então aí sim, nesse cenário nós temos esses conceitos aplicados na prática. Bacana? E o Master Black Belt, pessoal? O Master Black Belt possui as competências de liderar mudanças, gerenciar conflitos, facilitar o trabalho. O que significa facilitação de trabalho? Remover barreiras para que o seu projeto possa andar, ou seja, fazer o link dos gestores com a alta administração. É um profissional que normalmente nós chamamos de sponsors. Então olha aí em destaque para vocês que sponsors são normalmente profissionais Master Black Belts e nós temos alguns treinamentos, alguns seminários específicos também para alta administração, para a formação de champions e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre isso no tópico de atribuições e competências. Bacana? E os dois últimos pontos seriam gerenciamento de projetos, também assim como profissionais Black Belts, e fazer apresentações. Então, ao final do roadmap do DMAIC, por exemplo, os módulos, definição, medição, análise, implementação e controle, nós podemos fazer os famosos toolgates. O que seria isso? Fazer reviews sobre aquilo que nós estamos realizando, sobre aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi desenvolvido. E são esses profissionais também que vão fazer parte e vão apresentar esses resultados à alta administração. Então, pessoal, para que a equipe possa trabalhar da melhor forma possível, como vocês viram, nós temos os belts estratificados. Para cada funcionário da empresa é recomendável um tipo de belt e esses belts possuem determinados conhecimentos técnicos. E esses conhecimentos técnicos, pessoal, devem estar claros e dispostos para todos os membros da equipe. E as ferramentas e o passo a passo devem ser de conhecimento de todos. Cada profissional, então, possui um certo aprofundamento dentro da metodologia necessária para a aplicação prática das ferramentas no seu dia a dia de trabalho. Um Yellow Belt possui determinadas ferramentas com um determinado aprofundamento teórico. Ou um Green Belt já é mais capacitado, possui os conceitos muito mais teóricos sedimentados e também a aplicação prática das ferramentas estatísticas. E um Black Belt também, assim sucessivamente. Bacana? Cada Belt com o seu conhecimento técnico teórico. E as pessoas? As pessoas é a segunda parte para que a equipe de Six Sigma trabalhe com sucesso. Então as pessoas que operam os trabalhos devem trabalhar de forma sincronizada. Caso contrário, os projetos de Six Sigma não terão sucesso. As pessoas precisam estar completamente alinhadas para que todos os projetos possam fluir naturalmente. Legal? Caso contrário, pessoal, se houver alguma pessoa causando resistência nessa mudança, pode ter certeza que isso vai atrapalhar o nosso projeto. Então a gente precisa sim aliar esses conhecimentos técnicos com as pessoas ideais, fazer uma mudança cultural positiva em prol da melhoria contínua. Perfeito? Para que a gente possa finalizar esse assunto, vou passar para vocês um pouquinho dos conceitos básicos de membros. Quais são os tipos de membros que nós podemos ter dentro de um projeto? Núcleo, o que seria o núcleo? O núcleo é a composição fixa que planeja e dirige o projeto. Normalmente são os profissionais Green e profissionais Black Belts que fazem parte do núcleo. Bacana? Além do núcleo, que são os profissionais que vão ser o cerne, sempre vão estar presentes em reuniões, em tomadas de decisões importantes, nós temos a equipe ampliada. O que seria a equipe ampliada, pessoal? Membros que fazem parte da equipe somente em determinadas fases de projeto. Então percebam o seguinte, vamos conciliar esse ponto, de equipe ampliada com os belts. O que eu falei para vocês anteriormente? Yellow Belt é um profissional que vai fazer parte, por exemplo, no momento de medição. Então esse profissional vai entrar somente na medição, talvez posteriormente no controle, e ele faz parte então da equipe ampliada. Participa do projeto apenas em algumas fases bastante específicas. Temos o núcleo então, planeja e dirige o projeto, é o cerne, a composição fixa.
Temos a equipe ampliada, que vão ser os profissionais que vão se juntar em determinados momentos para conseguir nos ajudar numa coleta de dados, na manutenção de um resultado, na implementação. E temos também, por fim, os especialistas, membros que se juntam ao projeto para tomada de decisões importantes e são consultados também nesses mesmos momentos de decisões. Olha aí, a experiência, agora falando um pouquinho mais alto também. Lembra que eu falei para vocês que nós não iríamos utilizar a experiência como base de dados? Por quê? Porque a gente utilizaria a estatística, o nosso banco de dados confirmado por dados concretos, dados confiáveis, e aí a gente vai utilizar inferência estatística, ferramentas estatísticas para conseguir tomar decisões. Mas é claro, quando uma decisão vai afetar o futuro da empresa, as metas organizacionais, a gente precisa contar com os especialistas também, profissionais com alto tempo de trabalho, profissionais com bastante tempo de serviço, que possuem conhecimento técnico e teórico bastante profundo do nosso processo. Mas ainda assim, existem momentos certos nos quais esses profissionais vão se juntar ao núcleo. Bacana? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição e eu vejo vocês em um próximo encontro. Até lá!